E aí, meu povo, estamos aqui para mais um vídeo hoje aqui do canal. Como eu disse, sexta-feira, né, chegou, e hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, Macabramente, do Vítor Abdala. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Então, gente, estamos aqui mais um dia da semana, sexta-feira, que eu tô gravando aqui, então já deixa o dedão pra cima aí já, porque só eu tá conseguindo gravar, povo, é uma beleza. E hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, que povo do céu, que livro bom! Macabramente, do Vítor Abdala. E antes da gente começar o vídeo, eu tenho que falar duas coisinhas para vocês. A primeira é a seguinte: você quer enviar alguma coisa para mim, quer firmar parceria com o canal, quer entrar em contato comigo, quer negociar alguma coisa, quer mandar um presentinho, quer mandar uma cartinha, qualquer coisa, manda um e-mail para mim que está aparecendo aqui embaixo na tela e também está aqui embaixo no mostrar mais. Esse é o meu contato profissional. Você mandando um e-mail por aqui, a gente pode firmar parceria, a gente pode passar contato, posso passar endereço, esse tipo de coisa. Então manda o endereço, manda um e-mail aqui pra mim que a gente conversa, tá bom? E o segundo recadinho, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, é que eu atualizo as redes sociais todo dia. E as duas que eu mais utilizo aqui pro canal são o Instagram e o Facebook, e as duas estão aqui embaixo no nosso box de informações, no mostrar mais. Então acompanha lá de pertinho, pessoal, porque por exemplo, o Instagram mesmo, eu coloco de tudo. Eu coloco o que eu tô lendo, o que eu vou ler, eu coloco o que vai sair de vídeo, eu coloco coisas pessoais. Por exemplo, eu coloco alguma coisa que eu postei, que eu passei no cabelo, algum creme que eu joguei na cara, eu coloco bobeirada, eu coloco um monte de trem, gente. Então vocês vão ficar mais próximos de mim pelo Instagram e pelo Facebook. Então acompanhem lá, tá bom? Que eu atualizo todo dia. E agora vamos parar de enrolação e vamos falar sobre Macabramente, do Vítor Abdala. Então, povo, é o seguinte: eu tô com um dedo muito bom para escolher leitura. Olha, esse mês de abril foi excelente no quesito leitura. Eu só li coisa boa, eu só li livro bom. E esse daqui é mais um dos livros excelentes que eu consegui ler nesse mês de abril. E olha, gente, olha, autor brasileiro tá com tudo no quesito obras de terror, obra de suspense, obra fantástica, porque a gente tá tendo cada talento, a gente tá tendo cada autor despontando aí, que tá fazendo coisa só boa, que dá até orgulho de eu fazer parte de uma nação dessa, viu, gente? Porque ó, tá coisa só boa de verdade. Hoje a gente vai conversar sobre Macabramente, que é uma coletânea de contos escritos pelo Vítor Abdala. Esse aqui é o segundo livro que eu leio dele. O primeiro foi o Thanatos, Contos sobre a Morte, que eu fiz resenha também. A capa tá aparecendo por aqui no vídeo, e eu vou colocar aqui em cima nos cards. Até hoje eu aprendi onde é que fica os cards, mas vai estar aqui em cima a resenha que eu fiz para o Thanatos, que foi o primeiro livro que eu li dele, que era um livro excelente. Agora, o Macabramente é ainda melhor, é estupendo esse livro aqui. Vocês estão vendo, é um livro bem pequenininho, então as histórias são bem rápidas de se ler. Aí fica a critério do leitor. Se o leitor quer ler um conto por dia, se o leitor quer ler de uma vez, devorar o livro todo, vai a critério. Eu recomendo muito você ler um conto por dia, para você saborear o livro, porque quando você acabar o livro, você vai sentir falta, porque são histórias muito criativas e muito originais, muito diferentes entre si. Primeiro eu venho aqui me gabar um pouquinho, porque o livro veio autografado, muito chique eu sou. E agora eu venho falar para vocês então a relação de contos que estão nesse livro aqui. O primeiro conto se chama O Barulho na Casa de Máquinas. Depois nós temos Zé do Peixe Quer o Seu Voto. Olha esse nome. O terceiro conto aqui se chama Alto da Resistência.
o próximo disco de vinil, o próximo Beta, o seguinte Túmulo de Aço, o outro Ilha das Focas e o último Despachos. E gente, só de ler os títulos aqui eu fico com vontade de, igual no livro do Duda Falcão, sair destacando todos os contos do livro, porque não, eu acho que se teve um aqui que eu achei mais fraco, é muito, porque de resto é tudo conto bom. E eu vou destacar aqui então os meus favoritos. Eu começo do início, né, que é o conto que abre o livro, que se chama O Barulho na Casa de Máquinas. Gente, que história estranha! Vocês conhecem o caso da Elisa Lam, né? Devem conhecer. O pessoal que é ligado nesse meio sobrenatural, que gosta dessas coisas, deve conhecer esse caso. Que é o caso daquela menina que as câmeras de segurança pegaram ela no corredor, entrando para dentro do elevador, e ela estava agindo de um modo muito estranho. Ela via uma coisa do lado de fora e entrava, e depois aparecia de novo, e ela ficou toda doida. E dias depois o corpo dela foi encontrado na caixa d'água, em cima do prédio, morta, sem roupa nenhuma, e ninguém soube explicar o que aconteceu com aquela menina. E esse conto aqui não tem nada relacionado ao fato em si, mas esse conto me encafifou e eu fiquei pensando, será que isso aqui, o que o Victor Abdal escreveu aqui, não foi o que aconteceu com a Elisa Lam na vida real? Aqui no conto nós vamos ter então o nosso síndico, o porteiro. Agora eu não sei se é o síndico ou se é o porteiro, mas é o cara ali responsável pelo prédio naquela noite. E ele tá tendo uma noite, sabe, tranquila, até parada, porque tá morrendo de sono lá na portaria, na recepção, sem ter o que fazer. E ele recebe uma ligação de uma das moradoras do prédio. Essa moradora mora num dos últimos andares e o apartamento dela fica grudado com a casa de máquinas do elevador, porque tem um elevador e tem a sua casa de máquinas lá em cima. E a velhinha, a moradora é uma velhinha, uma senhora aposentada, e o quarto dessa velhinha, ele é grudado na casa de máquinas. Então qualquer barulho que o elevador fizer, ela vai escutar. E ela liga pra lá e fala: ô fulano de tal, vem aqui porque tá tendo uns barulhos estranhos aqui na casa de máquina. E o cara, ai, tá bom senhora, eu vou sim, mas eu já te aviso que esse barulho é normal, afinal, esse daí é um elevador antigo, o seu quarto tá grudado na casa de máquinas do elevador, não sei o que, não sei o que. E ela fala: não, mas vem aqui que o barulho tá esquisito, eu tô escutando um barulho além do que deveria ser feito aqui, não deveria estar fazendo esse barulho. E o cara resolve ir até lá para poder ver o que está acontecendo nessa casa de máquinas. E eu paro de contar a história por aqui, porque eu não só estraga prazeres, gente, é porque eu não gosto de falar o final dos contos. E gente, que é isso? O que aconteceu ali? E eu fiquei assim pensando, olha, eu acho que foi o que a Elisa Lam viu. Eu acho que o Victor Abdal sabe mais do que ele conta pra gente. Isso aqui que ele relatou aqui é verdade, viu? Porque, ó, que gente, que história sinistra, que história macabra. E como eu disse pra vocês, eu tenho o costume de ler livros de terror à noite. Eu apago tudo, deixo só a luz do meu abajur acesa e fico aqui deitado lendo. Então é só aquela luzinha fraca de abajur e eu começo a ler e eu fico concentrado naquilo. Aí eu começo a olhar para a janela e começa a me dar um medo, e o palhaço aqui começa a ficar com medo e vai dormir de noite e lembra das histórias que leu. E isso me aconteceu muito durante a leitura desse livro aqui, com vários contos. E vamos lá que eu tô falando demais, esse vídeo vai ficar gigante de novo. O segundo destaque que eu dou aqui então é a história Disco de Vinil. Gente, eu acho que essa é a melhor história do livro, assim, disparado, e foi a que mais me deu medo. Povo, nossa, ó, vocês sabem que eu gosto muito de antiguidade, né? De livro antigo, e de disco de vinil, e fita cassete, essas coisas velhas, né? Coisa de velho paia que eles falam.
de novo eu só tenho a cara só, porque a idade... E tamo então no seguinte, a gente tem uma história aqui. O nosso protagonista, ele é um colecionador. Ele gosta muito de livros antigos de sebo, ele gosta muito de revistas antigas, mas a verdadeira paixão dele são os discos de vinil, em especial aqueles raros, de banda que ele nunca ouviu falar antes, de banda que ele nunca tinha imaginado que existisse. E em uma das andanças dele pela cidade dele, ele voltando do trabalho, ele descobre um sebo que ele nunca tinha visto antes. E esse sebo tem uma cara de ser aquele sebo bem acabadinho, sabe? É um sebo pequenininho que tem um dono, ou pelo menos o caixa, um senhor ali que tem cara de poucos amigos, que mal responde ele. E esse sebo, o piso é de taco, só que o taco tá todo mofado e aquela coisa bem decadente mesmo. Ele entra nesse sebo e tá lá olhando os discos e de repente ele se depara com uma capa bem enigmática. Nessa capa tem uma caverna e ao fundo dessa caverna tá pegando fogo. E ele pega, olha esse disco de vinil e fala: ué, que esquisito, esse disco de vinil não tem nome da banda, não tem nome das músicas, não tem nome de nada. Eu vou comprar esse troço aqui porque eu nunca ouvi falar, isso aqui deve ser raro. E ele vai lá e paga R$4,99 por esse disco. E o caixa faz questão de devolver 1 centavo de troco para ele. E procura lá numa sacolinha lá 1 centavo de troco e devolve para ele 1 centavo de troco. E ele vai para casa dele todo feliz, que é sexta-feira, não vai precisar trabalhar no sábado e vai escutar um disco novo, é um disco raro, vamos ver se o trem é bom, né? E ele põe lá o disco na vitrola dele para poder tocar e tá lá tocando aquela música diferente. E ao início parece ser um rock psicodélico, meio anos 60, meio progressivo, aquela coisa, né? Aquela guitarrinha no fundo, e aquela guitarra bem diferente, e aquela, de vez em quando entra um solzinho de bateria, só que não é aquele rock pesadão que ele pensou que fosse. Ele pensou que pela capa, né? Uma caverna pegando fogo ao fundo, ele achou que seria uma banda hardcore, né? Rock hardcore, ou então um black metal, um death metal. Ele pensou que seria alguma coisa nesse estilo, mas não. Parece um rock progressivo dos anos 60, anos 70. E acontece que ele começa a escutar algumas coisas no meio dessa música. A música vai passando, vai passando, vai passando os minutos e dá 14 minutos e essa música não termina ainda. E ele começa a escutar palavras sangue, sangue, sendo proferidas durante a música. Aí entra um coro gregoriano com umas vozes, aquela coisa bem estranha mesmo. E o disco começa a ficar sinistro e o cara vai ficando com medo. E eu paro de contar a história por aqui. Gente, essa história me deu um cagaço, mas me deu um cagaço que pela... Nossa, gente, ó, eu fiquei com muito medo dessa história. E essa história em especial, na hora que eu tava lendo ela, como eu disse, à noite, no escuro, só com a luz do abajur acesa, eu tava aqui lendo, né? E eu sempre coloco o celular no silencioso para mim poder ler. Porque quando eu vou pegar para poder ler, eu pego o livro e eu me concentro na leitura. Eu não gosto de interrupção nenhuma. Nessa noite eu esqueci de colocar o bendito celular no silencioso. Aí eu tô aqui lendo, de repente, a notificação do celular de alguma rede social aí apita. Eu dou um pulo na cama, mas um pulo tão grande, gente do céu, eu fiquei tremendo. Gente, olha, que besteira. Ó, livro de terror tá me assustando a ponto de eu pular, gente. E, ó, pra poder uma história fazer isso comigo, são poucas, viu? Pouca gente, o Duda Falcão consegue, o César Bravo consegue, e agora o Victor Abdala também entrou nesse hall de poucos autores que conseguem me assustar com uma história. E esse conto, Discos de Vinil, é magnífico, é muito bom, é extremamente original. E eu não sei, mas esse negócio de música com fundo meio satanista, meio de trás pra frente, não sei o que, essas coisas me assustam muito. Tem uma história, não é do Victor Abdala não, ele é do Oscar Nestares, presente naquele livro Horror Adentro. Eu esqueci qual que é o nome da história, mas essa história é a minha preferida daquele livro também,
que é uma história de alguns fãs de uma banda satanista. E eles vão nesse show dessa banda. E esse show dessa banda tá muito estranho, tá muito real demais para poder ser só encenação. E aquela história me deixou com igual cagaço. Então eu concluí que eu tenho medo de história que envolve banda, que envolve música, porque eu não sei explicar, mas eu tenho medo. O destaque vai para uma história que é bem inusitada. Ela é uma história de terror, sim, com certeza, mas não é aquele terror que ninguém estava esperando. A história se chama Beta. E vem cá, vamos perguntar para você. Você já teve um peixinho de aquário na sua casa, pelo menos uma vez na vida, né? Eu acho que não todo mundo, mas muita gente já deve ter um peixinho de estimação. Algum ponto da vida já deve ter tido um peixinho beta, que são aqueles peixes pequenininhos, muito bonitos e coloridos, que você só pode ter um no aquário. Se você tem dois do mesmo sexo, eles brigam até a morte. Vocês sabem, né, gente? O peixe beta é bem territorialista. E acontece então que nós vamos ter o nosso personagem principal aqui, que um dia, sem mais nem menos, ele entra em um pet shop e ele vê lá aquele único peixe beta boiando no aquário. Ele acha o peixe muito bonito, ele nunca deu bola para peixe, ele nunca gostou de peixe, tanto é que ele já tem até um gato de estimação. E ele vai e compra aquele peixe, porque ele acha o peixe muito bonito e leva para casa dele. Só que o peixe não é um peixe comum. Esse peixe não é um peixe normal. Esse peixe, de acordo com o nosso protagonista, é um peixe demoníaco que porque quer acabar com a vida do nosso protagonista. E como que ele faz isso? A cada vez que esse peixe aparenta estar irritado com o seu dono, ele é tipo que teletransportado de dentro do aquário dele diretamente para a garganta do dono. E o dono vai sufocando e tem que enfiar a mão na goela abaixo e puxar o peixe para fora e devolver o peixe para o aquário. Só que ele começa a perceber que tudo o que irrita esse peixe faz com que o peixe vá cada vez mais fundo, goela abaixo dele. E ele não consegue se livrar do peixe. Ele tentou matar o peixe, não consegue. Ele já tentou dar o peixe pro gato dele comer, ele não consegue. Ele já tentou jogar o peixe fora, ele não consegue. E a história vai indo em frente a partir daí. E a gente tem que confessar, né, gente? É bem inusitado, é bem diferente, é até cômico você imaginar uma história de terror com um peixe beta possuído do mal demoníaco aí, né? Mas, gente, a história é muito criativa, a história é muito original e eu não esperava ler essa história aqui. E justamente por ela seguir essa veia diferente, ela não é cômica, nem um pouco cômica. Ela é séria, mas por ser diferente, ela me surpreendeu muito e me agradou bastante. Então, ela é mais um dos destaques desse livro aqui. E o último destaque que eu faço aqui, gente, é para a história seguinte, que é, cadê o nome do bendita? Túmulo de Aço. Povo, nossa, outro medo que eu tenho. Profundezas do mar. Eu não sei explicar. Eu acho que esse aí muita gente deve ter medo de profundezas do mar. E nós vamos ter aqui o nosso protagonista, que ele trabalha em uma plataforma de petróleo. Só que essa plataforma de petróleo, ela foi tão fundo, mas tão fundo, que ela ultrapassou até o pré-sal. E tá extremamente fundo no oceano mesmo, a tantos e tantos mil pés do oceano. Tanto é que a profundidade que eles estão, a pressão do oceano tá gigantesca e a tecnologia construída para poder fazer aonde eles estão é absurdamente cara. Então eles têm que tomar cuidado com tudo, eles têm que reportar os mínimos erros que acontecem ao redor deles nessa plataforma. E acontece que estão lá o nosso protagonista dormindo e o parceiro dele de dormitório chega falando: tá todo mundo morto, todo mundo morreu, a gente tem que fazer alguma coisa, tranca essa porta aí. E ele tranca lá a porta e começa a falar com o amigo dele, amigo não, com o colega de trabalho dele, que lá fora aconteceu uma grande explosão e que tá todo mundo morto e que essa explosão foi causada por alguma coisa que estava escondida nessas profundezas e todo mundo morreu. Só que, em contrapartida, o nosso protagonista, que é um dos chefões dessa plataforma,
Ele sabe que esse funcionário, há poucos meses atrás, teve um surto psicótico trabalhando ali dentro. Ele ficou doidão, falando que estava vendo isso, que estava vendo aquilo, que não sei o que, não sei o que, e foi afastado do emprego por algum tempo, por razões médicas. Só que o INSS, como sempre, né, não afastou ele, ele foi obrigado a retornar. Então, ele voltou ao trabalho, só que daquele jeito, né, o pessoal sabe que ele teve um problema psicológico sério, mas eles não podem fazer nada porque o INSS não permite que ele fique afastado. Ou seja, eles vão ter que trabalhar com uma pessoa que a qualquer momento pode dar um surto psicótico e sair por aí falando bobeira, sair por aí sendo até perigoso. E acontece que o nosso protagonista está nesse impasse. Será que o funcionário tá tendo um surto psicótico, ou será que realmente lá fora tá todo mundo morto e alguma coisa entrou ali e tá sendo um grande perigo? Gente, eu paro de contar a história por aqui. E povo, nossa, que conto fenomenal, que conto magistral também. Muito criativo, muito tenso, sabe? Muito angustiante, porque você está no fundo do mar, você não consegue contato com ninguém. E o único companheiro que você pode contar pode estar tendo um ataque psicótico. E aí, o que você faria? E esses são os contos que eu quero destacar para vocês. Tem outros aqui que são igualmente legais. O Despacho é muito bom. Esse aqui, o Zé do Peixe, Quer o Seu Voto, também é muito bom. Gente, olha, é um livro excelente do começo ao fim. Rapidinho de ler, contos muito criativos. A linguagem que o Victor usa em suas histórias é uma linguagem bem dinâmica, é uma linguagem bem direta, bem rápida de se ler, porque ele tem essa urgência de contar a história dele e fazer com que você, leitor, entre na história, sinta o clima da história e se apavore com a história. E ele está extremamente criativo nesse livro aqui. Então é um livro muito bom que vai ganhar 5 corujinhas aqui do canal, com todo louvor, porque merece demais. E ó, excelente. E eu venho falando aqui para vocês, se você quiser adquirir esse livro, compra ele aqui embaixo. Eu vou deixar o link então da Amazon. Você compra por aqui, por esse link da Amazon, que você vai estar ajudando o canal com um pouquinho. Para vocês pode ser alguns centavinhos, mas para o canal esse centavinho ajuda demais da conta. Então compra por aqui, tá num preço muito bacana, que é o link da Amazon, que você ajuda muito o canal, vocês não fazem ideia. Antes de acabar o vídeo, eu venho falar para vocês o que vai ser a nossa próxima resenha. E eu li esse livro estupendo aqui também. Eu tô falando para vocês que eu tô com o dedo bom para escolher livro. Porque olha, esse aqui também foi lido agora no mês de abril. E foi muito bom também. Foi, nossa, excelente. Se chama O Autor, da Raquel Pagno. Foi lançado pela editora Fonzi. E é um livro muito legal. Eu não vou falar nada sobre ele aqui. Só falo para vocês que é um livro muito legal, de terror brabo também. E a gente vai conversar sobre ele semana que vem. Eu não dou a data certinha, se vai ser na segunda-feira ou se vai ser na quarta-feira. Mas fiquem de olho aí, segunda ou quarta-feira sai um vídeo sobre O Autor, da Raquel Pagno, lançado pela editora Fonzi. Terrorzão dos bons. Então, povo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse lá no começo, sigam as redes sociais do canal, que eu tô sempre atualizando, Instagram, Facebook. Quer entrar em contato comigo? Manda um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Tanto tá aqui no box de informações, é só mandar um e-mail para mim que eu respondo para vocês em até 24 horas. E deixa o dedão pra cima e até semana que vem, quando a gente vai conversar sobre O Autor, da Raquel Pagno. Então, tchau, tchau, meu povo!